O caso Champinha é um dos casos mais perturbadores da história brasileira. Um caso bárbaro que já foi fruto de muitos debates e que até hoje os fatos nos mostram como o ser humano pode ser tão frio. Felipe Silva Café nasceu em São Paulo no dia 1º de julho de 1984 e pertencia a uma família de classe média. Liana Friedenbach nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 1987. Pertencia a uma família de classe média alta. Os jovens estudantes estavam no começo de um namoro. O casal se conheceu na escola. Liana mentiu para seus pais dizendo que ia viajar para Ilhabela, litoral de São Paulo, com amigas da comunidade israelita paulista. Na verdade, o jovem casal apaixonado em busca de uma aventura resolveu viajar para a zona rural da Grande São Paulo, mais especificamente para um sítio localizado no município de Embu Guaçu. Felipe já conhecia o local, ele havia passado suas férias lá. O que o casal não sabia era que no decorrer da viagem seus caminhos se cruzariam com os de seus assassinos. No dia 31 de outubro de 2003, uma sexta-feira, o casal começou sua jornada rumo ao município de Embu Guaçu. Ao anoitecer, resolveram passar a noite no vão livre da MASP na Avenida Paulista. Logo de manhã cedo, caminharam até o terminal rodoviário do Tietê para pegar o ônibus com destino ao município. Champinha e seu amigo Pernambuco estavam saindo para pescar quando avistaram o casal e decidiram assaltá-lo. Então, quando eles já estavam devidamente alocados em sua barraca, foram surpreendidos por Champinha e Pernambuco, que anunciaram o assalto. Ao descobrirem que o casal não tinha muito dinheiro, Champinha e Pernambuco decidiram sequestrar os dois. Os quatro foram para a residência de Antônio Matias de Barros, outro comparsa. O cativeiro era um local altamente insalubre e anti-higiênico. Foram 4 dias de cativeiro nesse lugar, pequeno, sujo, sem iluminação. A dupla criminosa separou o casal, então eles ficaram em cômodos diferentes da residência. Temendo o que os criminosos poderiam fazer, Liana informou que pertencia a uma família de classe média alta, por isso poderiam impedir uma grande quantia de dinheiro, desde que os entregassem vivos. Ainda no primeiro dia do sequestro, no dia 1º de novembro de 2003, Pernambuco estuprou Liana, enquanto seu namorado permanecia no outro quarto. Com o estado de choque e medo que sentia, a jovem não conseguiu reagir. No dia seguinte, os criminosos chegaram à conclusão de que não seria importante manter Felipe no sequestro e resolveram executar o rapaz. Assim, saíram com os jovens rumo ao matagal do vilarejo, Pernambuco guiando Felipe e Champinha guiando Liana. Em certo momento, Champinha parou a caminhada com Liana. Pernambuco, com a vítima de mãos atadas, ordenou que ele se ajoelhasse e disparou um tiro a queima-roupa em sua nuca. Ao ouvir o disparo, Liana perguntou a Champinha o que estava acontecendo. Ele falou que Felipe havia sido liberado. Felipe Café morreu no dia 2 de novembro de 2003. Depois da execução, Pernambuco foge para São Paulo e Liana fica em poder apenas de Champinha. No mesmo dia da morte de seu namorado, ao anoitecer, a jovem é novamente estuprada, dessa vez por Champinha. Ao mesmo tempo, o pai da garota descobriu que ela havia ido acampar e, acreditando que o casal poderia ter se perdido, acionou o Comando de Operações Especiais, que deu início a uma busca na região. Eles acharam a carteira e o celular de Liana e as roupas dos estudantes. As buscas para achar Liana e Felipe ficavam cada vez mais intensas, mobilizando toda a imprensa nacional. Por vezes, o pai de Liana fez apelos nas mídias. Em consequência disso, um grande empresário, comovido com a situação, ofereceu a ele um helicóptero para que pudessem jogar folhetos com a foto do casal desaparecido, com o objetivo que todos da região tomassem conhecimento e ajudassem nas buscas. No terceiro dia de cativeiro, Liana foi estuprada coletivamente por Champinha, Antônio Caetano e também por Agnaldo Pires, outro comparsa. Mesmo sem saber do sequestro, o irmão de Champinha, que conhecia seus problemas comportamentais, o alertou sobre a movimentação de policiais na região. Champinha disse a ele que Liana era sua namorada e que a levaria para a rodoviária,
mas esse não era o seu plano. Na madrugada do dia 5 de novembro, Champinha levou a vítima para o mesmo matagal em que Felipe foi assassinado. Ele tentou degolá-la e, ao falhar, desferiu golpes de faca nas costas e no tórax, mas ela morreu de traumatismo craniano quando Champinha golpeou sua cabeça com o lado cego da faca. Os corpos das vítimas só foram encontrados 5 dias depois e os suspeitos foram localizados e presos em 10 de novembro. Agnaldo Pires foi condenado a 47 anos e 3 meses de reclusão por estupro. Antônio Caetano da Silva recebeu 124 anos de reclusão por diversos estupros e Antônio Matias foi sentenciado a 6 anos de prisão e 1 ano, 9 meses e 15 dias de detenção por cárcere privado, favorecimento pessoal, ajuda à fuga dos outros acusados e ocultação de arma do crime. Pernambuco pegou 110 anos e 18 dias por homicídio qualificado, sequestro, estupro e cárcere privado. Champinha, menor de idade na época, foi condenado a 3 anos na Fundação Casa. O Brasil se chocava com a brutalidade do crime e a forma branda que Champinha poderia ser punido, tendo em vista que, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o máximo que poderia acontecer seria ficar internado por 3 anos. Será que a sociedade se contentaria com essa punição? Depois do cumprimento da medida socioeducativa, não havendo possibilidade de impor outra medida punitiva de caráter penal a Champinha, a saída que o Ministério Público achou para que ele não saísse da esfera da vigilância do Estado foi pedir a interdição civil. O pedido foi aceito, pois vinha acompanhado de laudo médico constatando a inaptidão de Champinha ao convívio social. Assim, até o dia de hoje, Champinha vive na Fundação Experimental de Saúde, não mais cumprindo medida socioeducativa ou pena, mas sim em decorrência de internação civil por não ser apto a conviver em sociedade sem que seja considerado um risco. Em 17 de dezembro de 2007, uma emissora de TV filmou Champinha numa casa confortável, decorada em alto padrão. O vídeo gerou grande revolta e críticas ao governo. O então governador José Serra defendeu a situação dele, dizendo que ele estaria melhor ali do que nas ruas cometendo delitos. O secretário da Justiça de São Paulo também repudiou a imprensa, dizendo que queriam linchar moralmente o Estado. Unidade Experimental de Saúde, Zona Norte de São Paulo. Sexta-feira passada, um homem que está internado aqui cuida da horta, rega as verduras. É vigiado de perto pelos funcionários. Mostramos estas imagens para 9 pessoas que conhecem bem o interno. Todas deram a mesma resposta que esta promotora de justiça. Sim, é ele. Tenho certeza. Ele é Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, que entrou para a história policial como um dos assassinos mais violentos do Brasil. Agradeço dela não ter sobrevivido, porque eu acho que não teria conserto numa cabeça que dê para consertar depois de passar o que ela deve ter passado. Assim, de verdade, eu prefiro ela morta do que ela ter sobrevivido a essa coisa maluca que ela passou. Estava muito... E você? O que acha desse caso?